Programa Falando de Vinho. Um oferecimento: Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilha e Restaurante, Flá Gastronomia, Beira Rio Restaurante e Pizzaria. Olá, o Falando de Vinhos está mais uma vez à sua disposição e no ar. Estou aqui mais uma vez com o Vitor de Freitas, sommelier W73, nosso parceiro, nosso amigo. E nós estamos em Jundiaí, no restaurante e pizzaria Beira Rio, que eu conheço, Vitor, desde sempre. Muito bom isso, né? Desde que o Sidão, falecido Sidão, pai do Fabiano Roucoleta, que é o proprietário atual do restaurante, era vivo. Eu frequentava muito aqui, desde que o Fabiano tinha 12 anos, não é? E agora essa casa de sucesso que abre as portas para a gente e a quem a gente agradece. E também quero aproveitar nessa abertura, fazer o agradecimento à Lareto Zeu, importadora, que cedeu os vinhos para que a gente faça 2 programas aqui. Nós vamos começar com rosé e branco, vinhos italianos, e na sequência, no outro programa, a gente vai falar efetivamente dos vinhos tintos da Itália. Vitor, seja bem-vindo de volta, muito obrigado. Obrigado a você. E por que você pensou a Itália para a gente falar hoje? A gente vem numa sequência de países que têm presença muito forte aqui no nosso mercado, né? Então aqui nós estamos numa pizzaria, ele trabalha muito forte com vinhos italianos. Então eu falei, vamos aproveitar, vamos falar de Itália, né? Porque tem toda aqui Jundiaí, principalmente, toda aquela tradição dos imigrantes que vieram para cá, que iniciaram. Então, o vinho já teve muita história, vai ter muita história ainda, porque eu tenho notícias assim bem frescas do que está acontecendo por aqui. E a Itália, assim, além de ser um país excepcional em termos de quantidade e diversidade de vinhos, né, é um país bastante interessante também pelas suas castas próprias, né? Então, a gente vai seguir aquele raciocínio: Chile, Portugal, Itália, e vamos embora. França ou Itália? Quem está na primeira colocação em termos de produção? Não, em termos de produção, hoje vou te falar um detalhe, hoje é Espanha, tá? Espanha em primeiro. Espanha em primeiro é a maior área hoje, a maior quantidade de vinho produzido, né? Depois Itália, França brigando ali pelo segundo lugar, então são países muito fortes. Agora, aqui no Brasil, nós temos Portugal, né, muito forte, e Itália também com muito rótulo e muita quantidade, certo? Por isso que a gente tentou trazer assim, já que a gente está dando dica para o pessoal, por que não Itália? Já que eles vão encontrar muito vinho italiano, né, no mercado para comprar. Muita gente pergunta assim, ó, vinho italiano é vinho caro, mas é bom. Não é bem assim. Não. Tanto quanto Portugal, quanto Itália, eles têm uma linha bastante ampla, desde vinhos que a gente chama vinhos de entrada, vinhos mais acessíveis, até os grandes tops de vinhos mundiais, os famosos super toscanos, Chianello, Sassicaia, assim como Portugal tinha o Peramanca e Barca Velha, sempre você vai ter uns vinhos ícones, né? Mas a qualidade média italiana também é muito boa. E a gente está aqui para isso, para dar dicas, para orientar os nossos telespectadores que na hora, eu gosto de vinho italiano, tá bom, então nós vamos direcionar para que ele não caia em roubada. Eu confesso que, sinceramente, eu adoro vinho italiano. Adoro. Eu sou um suspeito em termos de vinhos, eu adoro vinho italiano. Acho que eles têm uma característica muito especial, não é? E hoje o que nós temos aqui, Vitor? Um rosé, que é um Negro Amaro rosé, que aqui no Beira Rio você encontra. E também um Pinot Grigio. Então, por que a Itália é legal também, que nem Portugal, né? Isso que é importante a gente falar. É um país que tem diferenças muito grandes entre as suas regiões. A gente sempre fala da geografia, né, nos nossos programas. E a Itália é, assim, super importante esse dado. Nós temos desde o norte da Itália, perto lá dos Alpes, né, frio, né, uma montanha, altitude e tal, passando pelo centro, a famosa terra do Chianti, dos Valpolicella, até o sul da Itália, do qual nós vamos tomar um aqui hoje também, que é uma região mais quente, mais sol, né, mais calor. Então você tem uvas e vinhos
distintos de acordo com cada região da Itália. Tá. Esse vinho rosé é da Puglia. Esse é Puglia, já é sul, sol, calor, uva madura, alcoólica, né? Esse daqui, em especial esse rosé, por que ele é diferente? Porque a Negro Amaro, o nome já diz, é negro, e amaro, no antigo dialeto grego, também fala de preto, de negro. Então é uma tinta bastante tintureira, é uma casta bastante, com bastante corpo, né? Com bastante tanino. Quando você faz um rosé, você pode ver pela cor que ele já é mais rosado, já é menos pálido do que os rosés tradicionais. E a tendência é que a gente encontre o quê? Um rosé com fruta mais madura, mais adocicado, entendeu? Então a região e a uva da qual ele provém já diz muito pelo vinho que você vai encontrar. E a Negro Amaro, assim como outras castas, já tem o quê? O nome italiano, ou seja, são castas que você vai encontrar muito forte na Itália. Raramente você vai encontrar Negro Amaro em outro país, entendeu? Isso é que é legal. A Itália é, se não o primeiro ou o segundo país do mundo com mais castas autóctones, assim como Portugal. Por isso que ele está de vinhos bastante diferentes e bastante típicos. Você já falou em outros programas sobre isso, mas é sempre bom lembrar. O vinho rosé é de uva rosé, Vitor? Não, o vinho rosé é de uva tinta, né? Ou seja, você tira o suco da uva, né? Como a gente fala do mosto, e ele fica em contato com a casca muito pouco tempo. Só isso. Depois você dispensa as cascas e você continua a vinificação do vinho rosé. Dá para afirmar também que a uva tinta, efetivamente, ela produz o branco também. Só não tem contato nenhum com as cascas. Existem vários vinhos que a gente chama de vinificar em branco, tá certo? Sim. Que você pega uma uva tinta, você só tira o mosto, só tira o suco e vinifica. Não deixa em contato com a casca, ele vai ser branco. Você encontra muito isso em champanhe, né? Espumante, no caso. Você faz muito espumante hoje de uva tinta, só que ela é clara, né? Ela é sem contato com a casca. Legal. Vitor, vamos falar desse vinho? Vamos. Você faz, por gentileza, as honras? Vamos falar, porque é importante ver, esse aqui é um varietal, correto? De Pinot Grigio. Pinot Grigio, ela é uma uva hoje muito difundida a nível mundial, tá? E ela se adapta bastante bem a um clima mais frio. Então, a Pinot Grigio você vai encontrar muito naquela região de Friuli, né? No Alto Adige, que são as regiões mais frias da Itália, e descendo. Na região mais quente você já vai encontrar tanto. E onde é que você vai encontrar Pinot Grigio também bastante? Como o Pinot Gris, na Nova Zelândia, um clima mais frio. Você vai encontrar muito também nos Estados Unidos, Canadá. São as uvas que conseguiram se adaptar a um clima mais frio. No estado de Nova York, já tive a oportunidade de viajar para aquela região dos Finger Lakes. O que eu encontrei de legal lá? Pinot Grigio, impressionante. Tinha Riesling também, Chardonnay, mas o Pinot Grigio. Então, é uma uva hoje, podemos dizer, uma uva mundial. Tá? Mas na Itália, ela se deu muito bem na região norte, na região mais fria, e descendo para o Vêneto. Tanto é que eles criaram, depois a gente pode dar um close aqui, um detalhe maior, que é uma região que eles chamam de Della Venezia. Tá? É uma DOC nova que eles criaram justamente para dar um pouco mais de importância ao Pinot Grigio no Vêneto. Pegou o Vêneto e aquela região maior ali em volta, eles criaram essa DOC nova. Legal, Tá legal. Bom, vamos viva! lá. E vamos tomar esse vinho aqui. A Pinot Grigio, se você não tomar cuidado com a produção, se você não tomar cuidado com a qualidade do que você está, baixar o rendimento, tudo, ele pode dar um vinho assim muito leve, muito rápido, né? De custo mais baixo. Por quê? Ele se adapta bem às planícies, né, da região do Vêneto, perto da praia, para poder pegar o frescor do mar. Mas quando você trabalha, como esse produtor trabalhou, com rendimento menor, com um pouco mais de cuidado na vinificação, você já percebe a intensidade do aroma, né? Verdade. Tá vendo? Bastante frutado, né? Muita fruta. Muita fruta, uma fruta branca, já tem uma coisa de fruta amarela aqui mais tropical. Tem abacaxi aqui? Tem um toque, com certeza. Né? Tem pêssego, tem pera. Muito interessante. Ele tem um toque cor cítrico. bem... Tem, toque cítrico. Né? Tem um toque cítrico também muito interessante. E uma cor... Ele é um palha já com toque verdeal. Até na garrafa você percebe, tá vendo? Ou seja, é um vinho jovem, né, feito para isso. Mas o que é legal desse vinho aqui é a intensidade aromática. Você não precisa ficar, né, sacudindo muita taça para sentir. Ela vem bastante aroma aqui.
Mais uma vez, CH, ressaltando que você precisa ter no vinho branco, precisa ter acidez. Percebeu? Ó, quando você toma o vinho e você para e você começa a sentir salivar a sua boca, verter água, quer dizer que você tem uma boa acidez. Esse aqui tá ótima. E aí você tem o quê? O equilíbrio. Você tem a acidez e você tem o açúcar em perfeito equilíbrio, o álcool não está sobrando. E uma coisa importantíssima, não tem amargor. Quando você não tem amargor no vinho, você está diante do quê? De um vinho de qualidade, que a uva foi colhida no ponto certo. Aí vai o final de tudo, que é o quê? A persistência. Olha que delícia. Belíssimo vinho. Ele tem uma persistência de média para alta. Para alta, né? Ele não some na boca. Pelo menos eu contei aqui uns 6 segundos, mais ou menos. E eu vou falar uma coisa para você. É só você realmente começar a lembrar dos vinhos que você toma. Eu tive ontem degustando vários vinhos brancos, né? De um experimento que eu tenho na região de Pinhal. E aí vieram vários vinhos de Sauvignon Blanc, de Chardonnay, de Chenin Blanc e tal. E a persistência era muito baixa, entendeu? São vinhos muito jovens ainda. Isso daqui você já percebe que é um produtor bom, que fez com qualidade e de vinhedo já com uma certa idade. Não é uma coisa simplesinha, não. Esse já é um Pinot Grigio já de um patamar acima. Dá para chamar de vinhas velhas, não? Eu não sei exatamente. É difícil a gente perceber, a não ser que venha no rótulo, né? Mas geralmente não, porque assim, não é fácil você encontrar vinhas velhas lá na Itália, assim, nessa região, não. Lembrando mais uma vez que você pode participar da nossa comunidade no Instagram, Falando de Vinho, para participar, para mandar a sua pergunta, efetivamente participar do programa, para questionar aqui o Vitor, e pode fazer isso à vontade. Bom, Vitor, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência, no próximo bloco, a gente vai falar do vinho rosé do Negro Amaro aqui. É um tempinho, um rápido intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta com o Falando de Vinhos, aqui direto do restaurante e pizzaria Beira Rio, fica em Jundiaí, um dos restaurantes mais tradicionais e famosos da cidade de Jundiaí. E eu já disse no primeiro bloco, eu conheço o Beira Rio há muito tempo, desde os tempos do Sidão. Participe da nossa comunidade, Instagram, Falando de Vinho, para você mandar a sua participação. Bom, Vitor, aqui Pinot Grigio no primeiro bloco e agora nós vamos de Negro Amaro. Negro Amaro, uma uva importantíssima na região da Puglia, né? Sul da Itália, uma região bem mais quente, muito Puglia mais fica ali no salto da bota. Exatamente. É isso? Exatamente. E tem mais um detalhe, além de ser Puglia, ele é de uma região de bastante prestígio, que é a região de Salento. Tá? Nós temos duas uvas principais nessa região, que é a Negro Amaro, que nós vamos aqui tomar um rosé de Negro Amaro, e temos também a Primitivo. Essa está assim, muito famosa, aqui no Brasil principalmente, que nos Estados Unidos o pessoal chama de Zinfandel, tá certo? Então a Primitivo e a Negro Amaro são as duas principais castas tintas dessa região lá da Puglia. Muito bem, e a característica principal dessa região e da uva, Vitor? Bastante vinhos tintos potentes, maduros, né? Lá você vai encontrar geralmente, lógico, um tinto bem feito, um tinto de qualidade, você vai encontrar um tinto encorpado, com certo dulçor, ou seja, um certo toque adocicado. No aroma vão ser frutas mais maduras, compotadas, certo? O importante lá é você ter um bom produtor, né, porque tem muito produtor, tem muita produção lá, para que você tenha também uma boa acidez. Porque se você não tiver uma boa acidez, você vai ter muito corpo, muito tanino, aí vai ficar meio desequilibrado no álcool. Muito bem. Você, quando eu apresentei esse vinho, que é da Laretuzeu Importadora, a quem a gente agradece
o Antônio Carlos Pedroni, o Pepe, que são os proprietários, você ficou até surpreso. Com a Negro Amaro Rosé. Você ficou mais surpreso com o rosé de Negro Amaro ou com a intensidade do vinho? Não, fui mais impressionado com a intensidade da cor mesmo. Porque, como o Negro Amaro ela é muito importante, então, normalmente os produtores fazem, né, rosé das suas principais castas. Não tem jeito, não vai inventar a roda, né? Então, lá você vai ter rosé de Negro Amaro em mais quantidade e muito mais raramente rosé de primitivo. Aí já é mais raro. Porque normalmente o primitivo, por ele ter um apelo comercial mais forte, então eles passam a produzir desde um primitivo, né, mais tranquilo, mais de entrada, até uns primitivos top, muito encorpado, bastante alcoólico, que realmente é uma coisa assim fora de série. Então esse rosé me surpreendeu pela cor. Não, mas você pega um rosé mais pálido, mais tranquilo, né? E esse é bem intenso de cor. Ô Vitor, os vinhos brancos a gente sabe que isso não é uma regra, mas recomenda-se tomar ele jovem. Sim. É assim também? Você deve tomar vinhos rosés jovens ou existe uma diferença? Não. Assim, o vinho para envelhecer, ele tem que ter características muito marcantes, tá? Não, 1%, já falei aqui, eu acho que em outro programa, 1 a 2% da produção mundial é feita para isso, né? O resto é feito para tomar jovem, para se tomar rápido. E o rosé, ele não vai ter uma quantidade de corpo que ele aguente muitos anos na garrafa. Qual é o tempo que dura um vinho branco ou rosé na garrafa? Se for de boa qualidade, no máximo 4 anos. No máximo? No máximo 4 anos. Então, mais do que isso, você começa a correr risco já. Safra muito antiga, fuja. Se você não tiver certeza de como ele foi armazenado, né? Certeza de que o produtor fez um vinho excepcional que vai aguentar, você corre risco. É o que a gente sempre fala, né? A gente aqui dá dicas, a gente dá muito valor ao que a pessoa está gastando para adquirir um bom vinho. Eu acho que o programa foi feito para isso, para que as pessoas façam assim, poxa, eu quero comprar, mas eu tenho medo de errar. E aí eu tenho medo de arriscar, vai ficar sempre no mesmo, né? Eu acho que assistindo o programa, mandando pelo Instagram, a gente vai dando dicas, ó. Tá vendo aqui, ó, um rosé de Negro Amaro, de uma região quente, você vai ter um vinho mais adocicado e tal. Isso aqui é diferente, na minha opinião, né? Ô Vitor, porque eu não sei se é preconceito, não sei, eu vou perguntar para você, mas eu percebo no mercado um pouco de resistência no vinho rosé. É impressão minha ou é verdade? No Brasil, né? No Brasil. No Brasil, porque está indo na contramão do mundo, né? Hoje, as últimas publicações, os últimos estudos de consumo, né, e de per capita, mostra claramente que vinho branco e rosé está em alta. Tanto é que o vinho mais vendido do mundo, que é o Mateus Rosé, né, que sempre foi há 80 anos, né, o produtor voltou a vender esse vinho no Brasil. Entendeu? De tão importante que é o mercado brasileiro e o vinho rosé na atualidade. Tanto é que o Porto está fazendo um Porto Rosé, cara. Entendeu? Então, assim, a resistência é só mesmo do consumidor que ainda não aprendeu para que serve o rosé, que para mim é um coringa, né? Mas no mundo está em alta, assim, muito forte. Os vinhos brancos normalmente são indicados para frutos do mar. Rosé também, né? Poxa, cara, é isso que eu falo. Tá vendo a Páscoa aí, não tá? Sim. O pessoal aqui no Brasil adora um salmão, não adora? Muito. Aí eu sei que muita gente gosta de salmão e vai ter alto consumo de salmão na Páscoa. O rosé cai perfeitamente bem com o salmão. Aliás, eu quero dar uma dica para você que está em casa, você que gosta do Beira-Rio e não experimentou o bacalhau do Beira-Rio aqui, ó, a harmonização está pronta aqui, principalmente nessa Semana Santa. Muito legal, muito legal de verdade. Eu sei que esse programa vai ser produzido muitas vezes, replicado pela internet, e de repente, quando lá na frente você observar, não está na Páscoa. Não se assuste, faz parte, não é? Então a gente grava os programas para poder exibir para todo mundo. O rosé mesmo, eu acho que o rosé hoje é um coringa na harmonização. Porque ele acompanha desde a entrada, um primeiro prato mais leve, às vezes até uma sobremesa, rapaz. Se você vai com uma sobremesa com uma fruta, né, um sorbet, vai um rosé geladinho, mais frio, é excelente. Esse rosé da região da Puglia, você já falou da região, da característica, por que tem essa tonalidade de cor.
O rosé italiano, ele se encontra em termos de qualidade está situado em que situação Tá indo muito bem. Entre os melhores do mundo? Está indo muito bem. Porque assim, a Itália, a gente não pode esquecer que ela é muito importante na comunidade europeia, correto? E exporta para a Europa inteira. E o rosé, como está em alta, principalmente entre os jovens, porque o álcool do rosé e do branco é mais baixo, correto? Sim. Então, hoje, a parte de consumo de bebida alcoólica, o pessoal está com um pouco de receio de ficar tomando vinho muito alcoólico. Tanto é que já foi lançado o vinho sem álcool, certo? Para quê? Para que as pessoas tenham também, aquela que tem um pouco de resistência ou um pouco de receio de tomar bebida alcoólica, tenha um vinho com prazer, mas sem álcool. E o rosé, por ter uma graduação alcoólica mais baixa, está fazendo muito sucesso. Só que ele tem também ele tem sabor, ele tem um pouco de tanino, ou seja, ele consegue harmonizar bem. O rosé, realmente, para as pessoas que ainda têm um certo receio, a gente aconselha, experimente o vinho rosé. Mas, como sempre, né, seguindo as nossas dicas aqui, procurar um rosé de boa qualidade, sabendo a procedência, né, sabendo do produtor, aí não vai ter erro. Eu tenho também ouvido muito que os o barman, os locais estão fazendo muito drink com vinho rosé. É uma tendência? Eu acho que sim, porque sempre é moda, né? A gente atualmente tem tido, os drinks no Brasil têm tido um crescimento bastante grande, principalmente à base de gin, né? Agora, eu particularmente, eu fiz outro dia em casa, eu aproveitei um vinho do Porto Branco, né? E coloquei com, tipo uma soda italiana, à base de limão e bastante gelo. Cara, é fantástico, porque você tem o toque doce do vinho, né? Você tem o toque do limão e você põe um pouco de gelo e tal. Você tem uma bebida deliciosa de entrada. Então, com o rosé, você tem assim, com várias frutas, com morango, com toranja, com grapefruit, você consegue fazer coisas bastante diferentes. Eu falo do rosé porque tem muita gente que acha que dá para fazer drink só com espumante, não é verdade, né? Não, só com espumante não. Você consegue, né, fazer alguma coisa com espumante, mas só com espumante. Bebe só o espumante, né? Você não mistura com espumante com outra coisa, você tendo bom espumante na frente. Eu fiz uma relação com branco e com rosé também. Né? Tem muita gente fazendo drink com branco e também com rosé. É que eu falo, eu, tomador de vinho... Eu também não. Eu não vou estragar um bom vinho fazendo drink, entendeu? Então dá para fazer com vinho do Porto, dá para fazer com outras bebidas, agora um belo vinho, não tomar sozinho, né? E nem colocar gelo, né, Vitor? Não, aí é um crime, né? Aí você já pega a pessoa e depois você interna ela, prende, faz qualquer negócio. Vamos saborear? Faça às vezes, por favor. Eu acho que nós vamos nos surpreender. Né, que a gente estava falando já estamos no restaurante e vamos falar de harmonização. Esse é um vinho rosé que eu aconselho as pessoas, se tiverem aqui no Beira-Rio, a realmente abrir e provar e vão se surpreender com a intensidade aromática que tem. Muito forte. O pessoal fala, rosé parece que é um subproduto, mas não é, gente. O rosé ele foi feito para ser rosé e foi feito realmente para ser um vinho de qualidade, principalmente para harmonizar. Consistência boa. Agora, por isso que é legal as pessoas imaginarem o que elas estão tomando, né? Mas a acidez é um pouco menor do que é do Pinot Grigio. Sim, sem dúvida alguma. O vinho branco tem que ser. Ele tem que ter. E a Pinot Grigio mais ainda do que o Negro Amaro, tá? Sim. Vamos começar por aí. Mas ele tem a acidez necessária para equilibrar o álcool que ele tem. Agora, a gente falou da região, né? Falou que é uma região quente e tal. Você percebe que a fruta aqui não é um moranguinho fresquinho? Já é uma fruta mais adocicada, entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que imaginar. Falei, bom, peraí, eu vou comprar um vinho rosé, mas da onde? Poxa, uma região mais quente, a fruta é mais madura, então ele vai ter esse toque. Eu considero esse vinho aqui um vinho muito bom e um vinho bastante feminino, né? Porque normalmente as mulheres que não estão iniciando a tomar vinho, elas gostam de um vinho com um certo residual de açúcar, um certo dulçor, entendeu? E esse aqui tem na medida certa. Você pode tomar a garrafa inteira, você não vai enjoar. Por quê? Porque tem uma boa acidez para equilibrar. Vamos brindar para a gente encerrar efetivamente esse Falando de Vinhos aqui no restaurante e Pizzaria Beira-Rio. Aqui, mais uma vez, eu quero agradecer ao Fabiano Roncoleta, o proprietário aqui, que abriu as portas para que a gente pudesse fazer mais um Falando de Vinho. Bela e casa. Também com o apoio da importadora Lareto Zeu, que nos concedeu aqui, nesse programa, o Pinot Grigio e também o Rosé Negro Amaro. E dois excelentes vinhos.
Obrigado. Obrigado a vocês. Até o próximo programa. Prazer. Até a próxima. Não esqueça, acompanhe na nossa rede social e também no Instagram, Falando de Vinho, para você participar, mandar a sua pergunta e questionar o Vitor aqui, porque ele adora responder as perguntas. É muito bom. Até o próximo programa. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilha e Restaurante, Flá Gastronomia, Beira Rio Restaurante e Pizzaria.